para a gente entender essas alterações na nossa personalidade, nós temos que entender que a psicopatologia é o ramo da psicologia que se ocupa desses fenômenos psicopatológicos para as personalidades que são desajustadas. E esse comportamento anormal que o sujeito tem, que vai fazer com que ele se enquadre ou nas neurose ou nas psicose. E esse conceito, ele é muito difundido na psicanálise também. E a neurose ou a psicose, ela não surge nem desaparece de um momento para o outro. Qualquer um de nós pode sofrer um colapso a qualquer momento e ter alguma questão de neurose ou psicose. Por exemplo, a perda de um filho, uma catástrofe, e a pessoa pode não resistir a essa tensão e ela entrar em estado de desequilíbrio. Porque a vida não é tão assim, uma balancinha que você fica o tempo todo assim. Não tem problema que de vez em quando faça assim. E aí pode desaparecer sem análise, pode desaparecer com análise, pode desaparecer com análise e remédio, pode desaparecer sem fazer nada. Então, são as formas de se viver. E uma outra divisão que tem a psicanálise é do id, ego, superego, que aí a gente vai falar agora da teoria estrutural e da teoria topográfica, que são as grandes divisões do Freud. E aí, com isso, essas grandes divisões do Freud, ele dividiu primeiro na teoria topográfica. Vou dar de novo uma pequena dose para vocês entenderem o que eu tô falando, que é o modelo topográfico da mente. Topó é local. Então, nós temos a memória consciente, a memória pré-consciente, a memória inconsciente. Não existe para a psicanálise falar subconsciente. Subconsciente é igual falar nós vai, nós fica. Não existe, é um erro grave. Nós temos no aparelho psíquico, para a psicanálise, a memória consciente, a memória pré-consciente, a memória inconsciente. Hoje, para a neuropsicanálise, para a neurociência, já está se entendendo que essa teoria que Freud criou em 1914, que chama a primeira tópica dele, de teoria topográfica, que é aquela que fala do inconsciente, pré-consciente, consciente, o inconsciente já está se chegando à conclusão que ele está no lobo chamado ínsula. Nós temos 5 lobos, nós temos o lobo hospital aqui atrás, que é responsável da visão, nós temos o lobo temporal, que é responsável pela audição, nós temos o lobo parietal, que é aqui, que é responsável pelo movimento nosso, nós temos o lobo pré-frontal, que é responsável por quase todo o nosso da evolução do ser humano, e nós temos o lobo ínsula. Ínsula é onde está essa coisa subjetiva, estão se chegando à conclusão. Ainda não está comprovado, não tem estatística ainda para comprovar. Para que se tornar um artigo científico e comprovar pela ciência, para se tornar realmente ciência, tem que ter um número, mas já está se sabendo pelos estudos do Eric Kandel, naquele livro Os Princípios da Neurociência, aquele livro que ele estou na 5ª edição, que eu tenho ele, de capa azul, que tem 1.500 páginas. Esse livro já está sendo comprovado várias coisas, esse local no cérebro que dá o nome de inconsciente é um local subjetivo, é um local fluido, não tem um local aqui, assim, tá aqui, não, ele é fluido, não tem um local, mas já está se chegando à conclusão que ele é real, que ele é verdadeiro. E Freud, totalmente correto. E a teoria estrutural, Freud acabou de escrever ela em 1923. A teoria estrutural fala do id, ego, superego. Então, a teoria topográfica, você tem que lembrar do iceberg. E a teoria topográfica, você tem que lembrar do iceberg. E a teoria estrutural, você tem que lembrar de um cavalo doido. Um cavalo selvagem é o id. A cela é o superego. E quem vai lá sentar em cima e conduzir a cela com o cavalo selvagem é o homem. Então, o homem é o ego, o superego é a cela e o id é pulsões e instintos. O id é da vontade faz. Agora nós temos que diferenciar, daqui a pouco eu vou explicar a vocês, o que é instinto, o que é pulsão. Instinto é você bebe água, você vai ter o instinto de ir no banheiro e cessa. Pulsão é aquilo que não cessa. E o Freud deu o nome de Trieb, a questão de instinto. O id, o ego e o superego se relacionam na tentativa do equilíbrio, aumentando o prazer e diminuindo o desprazer da vida. Porque uma vida só com prazer é inconsequência, uma vida só com desprazer é chatice. Então a vida é isso aqui, você tem que ficar prazer, desprazer, prazer, desprazer. De verdade verdadeira, hoje eu tava com vontade de ficar em casa, à tarde e à noite. Tipo, elaborando o que eu acabei de fazer hoje durante o dia.
Tinha vontade de ficar pensando. Isso não é isolamento, mas dá pra fazer? Dá pra fazer, cancela a aula, que eu quero descer do meu palco. Não dá, tem que viver. A vida é feita pra viver. E viver como? Não, viver gera. Ri que gera alegria. Ri. Tá triste? Chega no espelho e diz assim, mostra seus dentes amarelos. Sem lente de contato, bem amarelo. Que amarelo é uma cor bonita. Combina. Eu fui fazer umas fotos para o Instagram que Kenny Adriele me pediu. Aí o rapaz falou assim, quer que faz Photoshop no dente, nas rugas? Eu falei, menino, é a foto para o pessoal me reconhecer. Você vai fazer uma foto para o pessoal nem saber que sou eu? Se você deixa meu dente branco que bate a luz, fica... e o rosto totalmente sem ruga, os outros vão falar assim, quem é você? Então, a gente tem que ter um pouco de realidade, né? Então, o id é aquele que fala assim, eu quero e tem que ser agora. O ego, o superego fala assim, você não pode ter isso, não é certo. E o ego fala, eu preciso fazer um pouco de planejamento para conseguir isso que eu quero agora e o que não é certo. Aí o ego fica assim, peraí, vamos equilibrar o desejo e a lei, porque o superego é a lei. E aí, com isso, a gente vai tendo menos mecanismos de defesa. Essa é a teoria do id, ego, superego com consciente e pré-consciente. O id é totalmente inconsciente, quer dizer, só vive pelo princípio do prazer. O ego é um pouquinho inconsciente. E o superego, ele tem uma parte consciente, uma parte inconsciente e uma parte totalmente inconsciente. As duas teorias que Freud... O id, ele nasce com a gente, ele é inato. E ele é a sede dos impulsos, deu vontade, faz. O id, o cavalo doido, tem que ser dominado, o cavalo selvagem. O superego é a consciência, o julgamento, o ideal do eu, a herança cultural. O nosso superego é o superego dos nossos pais. Então essa lei que está dentro da gente, o nosso princípio de lei e de moral é dos pais. Vamos lá para a vovó, que tá, eu estou atendendo ela com o netinho. Quem é a função materna desse neto? Ela, que a mãe não quis criar. Então esse menino é inconsequente porque ele introjetou qual superego dela? Ele vai pro desejo e realiza, mas ela é birutinha também, porque quando ela fala, não, perdeu a carteira 2015, não, perdeu 2017, ele faz, ele executa, ele é id pura. Ela tem um superego frágil, porque ele só é desse jeito porque a fruta não cai longe do pé. Você só é quem você é, graças a quem te criou. Então, se você é essa bosta, seus pais são as bostas. Aí você já deve estar pensando, mas quando tem dois irmãos, um é bosta, outro não é bosta, não é? Ele teve um olhar para um lado dos pais que você não teve. Você teve um olhar para o lado certinho do pai. E ele teve um olhar para um lado que não era certinho. Sempre. E o ego é aquele que vai mediar a atenção, a consciência, a memória e o afeto. Tem perguntas aí? Eu sempre tenho. As pessoas que têm o id muito forte também têm mecanismo de defesa? Não existe id forte. O cavalo forte? Não, o cavalo só é selvagem. Esse é comida. Hã? É que ganha comida, né? É, cavalo forte, é aquele gordinho? Não, não é assim, gente. É o id, id é id. Id é pulsional, da vontade faz. A gente tem que ter uma lei forte, ao contrário, para dominar o id. E a pessoa que tem psicose, ela realiza o id. Então, falando o que ela perguntou, mas explicando. Então, quem tem psicose, da vontade faz. Lá, o princípio do prazer realiza. Ele não tem a lei que protege. Tem 3 tipos de estilo de vida. Vamos ver em qual você se enquadra. Tem o estilo de vida dependente, desse pacientezinho de 40 anos da vovozinha que eu tô atendendo, que é uma planta. Tem um estilo de vida instintivo, que vive pelas vontades de fazer o que quer, realidade de hoje. E tem o independente. Independente não é aquele que não depende de ninguém, não. É aquele que vai crescendo, vai passando pela vida e vai vendo que dando conta da vida. Tem outro 3 estilos de vida. Tem o vegetal,
Esse jovem que tem 40 anos, que eu atendo a avó, é um estilo de vida vegetal, que ele tem que ser botar água nele, senão ele morre. Ele não trabalha, não estuda, ganha tudo fácil. Tem o estilo animal, que são aquelas pessoas inconsequentes. Por exemplo, terça-noite teve um acidente numa avenida que chama Dante Michelini aqui em Vitória, que vinham 4 jovens no carro. E eles tiveram um acidente, 2 jovens da frente estavam com cinto, o airbag estourou, protegeu eles 2. Os 2 jovens de trás estavam sem cinto. O cara, na hora do acidente, ele bateu no canteiro, atravessou, bateu em um ônibus, bateu em outro carro e bateu num jipe. Esse carro, que era um Audi A4, envolveu mais 3 no acidente. Os 2 jovens de trás, jovens de 26 anos, morreram na hora, o corpo dele voou e bateu no asfalto. Coisa horrível, que pior de tudo, que fizeram o vídeo na hora e viralizou esse vídeo. Coisa horrível é isso. Ninguém se colocou no lugar dos pais de ver o filho dele morto de cara, porque as imprensa botou a imagem em cima, mas dava pra ver. Cara no asfalto, que eles morreram na hora. Será que esses 2 jovens que estavam atrás, quando eles entraram no carro, eles imaginaram que eles tinham que colocar cinto? O meu carro é aquele que quando entra na frente fica pitando até botar o cinto, mas atrás ele não fica pitando não. Atrás eu não tenho que falar, bota o cinto, não sei o que. Só sei de uma coisa, o meu carro na frente tem airbag. Meu carro do lado tem, meu carro não tem airbag atrás. Então, esse conceito de cidadão, a pessoa que tem mais de 12 anos já tem que começar a introjetar. Meu marido senta no carro e não quer botar o cinto, só que o carro fica pi, 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 pi. Eu falei, você vai ficar com esse carro pitando até quando? Ele falou, vou tirar esse negócio, esse sensor. Eu falei, é mesmo? Vai tirar mesmo, fofinho. Conceito animal. Aí eu tenho que ser o super ego dele e falar, bota o cinto, senão você vai a pé. Porque meu carro é daqueles que fica pitando. Mas por que será que esse carro apita? Por que será que esse carro apita? Porque tem problema? Ou será que os seres humanos que dirigem esse carro não gostam de botar cinto? Então, nós precisamos entender que a vida é um movimento de flexibilidade e a morte é finalmente a rigidez e estagnação. Mas muitas pessoas entre a vida e a morte, elas estão em estado vegetal, pode aumentar a temperatura, animal, sim, só aumenta rapidinho, e cidadão. O estado vegetal é onde a pessoa, apesar de ser capaz de fazer tudo sozinha, ela espera, exige, pede que os outros façam. Por exemplo, os corretos estados vegetativos, coma, senil e bebê e um monte de gente. O clássico folgado que explora e sufoca é o estado vegetal. O estado animal é o estilo que eu quero, eu faço, sem perguntar se posso ou não posso fazer. Exemplo, quando sentimos fome, somos iguais a um animal. Pessoas que maltratam as outras, pessoas que batem, pessoas que dão tiro, pessoas que transgredem a lei, que abusam do dinheiro, que não compram, que não pagam, que exploram os indefesos. Nós vamos agora entender pulsão e instinto. Tem perguntas?